Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e o programa de hoje está diferente, está no meu formato Open Mic porque o assunto é importantíssimo. A CrossFit divulgou como será a temporada de 2026 para classificar para o CrossFit Games e no programa de hoje eu gostaria de fazer um apanhado geral do que mudou da temporada de 2025 para 2026, quais serão os impactos na marca da CrossFit, atletas terão que escolher entre participar de Wodapalooza e o Open, de WFP e quartas de final e tudo envolvendo esse calendário que foi divulgado nesta semana. Se você gostou do conteúdo do programa de hoje, me acompanha até o final desse vídeo. E nessa semana fomos surpreendidos com um anúncio importante feito pela CrossFit. Ela, de maneira adiantada, divulgou como será a temporada de 2026 da franquia para classificar para o CrossFit Games. E vários pontos interessantíssimos surgiram e eu quero fazer um apanhado geral com vocês. Primeiro eu gostaria de compartilhar esse vídeo que a CrossFit publicou no seu Instagram para fazer o anúncio de como será a temporada, passando pelo Open, voltamos a ter as quartas de finais, eu vou falar de maneira detalhada nesse vídeo. Vamos ter semifinais presenciais e online e o CrossFit Games que acontece no final de julho dessa vez. Sempre é em agosto, na primeira semana, deste ano será no final de julho. Outro ponto importantíssimo é que a CrossFit anunciou como serão as datas do Age Groups e dos times. E eu vou trazer os detalhes mais importantes para vocês no vídeo de hoje. Eu gostaria de compartilhar a tela do meu PC, onde eu vou abrir os detalhes importantes do anúncio. Primeiro começamos com as datas do Open. Teremos 3 semanas de Open, vai dos dias 26 de fevereiro a 16 de março, naquele formato tradicional, onde temos a divulgação dos workouts na quinta-feira e os atletas têm até as 17 horas do Pacific Time. No Brasil eu acho que são 2 horas, 3 horas de fuso horário, mas quando chegar mais próximo do Open eu confirmo com vocês. E os atletas têm essa janela para postar cada resultado semana a semana. Aqui eu já gostaria de trazer uma informação importante. Até 2022, a CrossFit sempre tinha 4 semanas no Open. E para mim é muito interessante o formato de 3 semanas como é o desse ano, mas só quando temos as quartas de finais online. Tá? Como nós vamos ter nesse ano? O ano passado nós tivemos 3 semanas de Open e já pulamos para as semifinais e para os campeonatos classificatórios. Aí eu não concordo com a janela de 3 semanas. 3 semanas para você filtrar 1% do mundo, como foi ano passado já para a fase semifinal, não é uma boa escolha. Geralmente nessas 3 semanas um workout é bem inclusivo para que a comunidade consiga fazer e apenas 2 workouts você não consegue filtrar os melhores atletas. Como eu já adiantei para vocês, temos as voltas das quartas de finais individuais, serão dos dias 26 de março de 26 a 30 de março. Aqui tem um detalhe importantíssimo. A CrossFit fez, se eu não me engano, em 2022 ou 2023, que avançavam 25% dos atletas do Open para quartas de final. Depois ela reformulou essa janela para apenas 10% e no ano passado excluiu as quartas de finais e do Open os atletas iriam direto à semifinal e apenas 1% do mundo passava. Aqui nós temos essa mudança importantíssima, voltamos a ter a quartas de final e voltamos a ter 25% dos inscritos avançando. Isso demonstra que a estratégia do ano passado da CrossFit não deu certo, principalmente na parte financeira. Por quê? Porque eles fizeram avançando direto para a semifinal, então eles perderam a receita das quartas finais e eles tentaram reaver essa receita através de uma copa para os afiliados, que também não deu certo. Lembrando, geralmente os quartos de finais o atleta paga $50 para participar, então é uma receita importante que a CrossFit deixou na temporada abriu mão dessa receita. E nessa temporada ela volta com as quartas finais, acha um número de 25% muito, tá? Mas pensando na parte da receita é ok, mas a gente sabe que eles não conseguem nem ver quais são os atletas que fazem os vídeos no Open nem nas quartas de finais. Então, a volta dos quartos finais é meramente um cunho arrecadatório e para que a CrossFit consiga filtrar os atletas que vão para a semifinal de uma maneira melhor, porque no ano passado, nesse ano, na verdade, 2025, a maneira que eles escolheram foi péssima. Apenas 1% avançava. Vamos lembrar que Guilherme Malheiros ficou fora do CrossFit Games esse ano por esse detalhe, tá? Vamos dizer que ele quisesse participar ou que não quisesse participar do CrossFit Games, o que tirou ele foi o Open, tá? Então,
Ele não conseguiu ficar no 1% porque em 3 semanas de workout, um workout que você não fique entre os 1.500, 1.600 do mundo, dos 104, 100 mil pessoas que participam todo ano, você já está fora da semifinal. Então a volta das quartas de finais é importante por esse detalhe, mas eu colocaria os 10% que eu acho que é um número aceitável. Pensando na arrecadação, a CrossFit está perdoada. Outro detalhe importante, falando dessa primeira janela, é que o terceiro workout do Open, do dia 12 a 16 de março, ele coincide com a data do Wodapalooza. Então eu não sei como a CrossFit vai resolver esse impasse. O Wodapalooza não é mais um campeonato federado ao CrossFit. Então eu acho difícil que a CrossFit coloque a competição, um Open na competição, mas é uma possibilidade ainda. E vários atletas competem no Lollapalooza e competem no CrossFit Games. Então eu não sei como é que a marca vai fazer para gerir esse conflito de datas. Lembrando que o Lollapalooza marcou a data no seu calendário muito antes da CrossFit. Pensando em quartas de final, eu não sei se um Open mal feito na semana do Lollapalooza será o suficiente para passar os atletas. Eu acredito que sim, mas são próximos capítulos que a gente vai ter que avançar. Outro detalhe importante correlacionado a datas que a CrossFit divulgou é a das quartas de finais, que ela deve ocorrer dos dias 26 a 30 de março. E eu gostaria de detalhar um ponto importante. Nesse podcast que eu vou colocar aqui para vocês na tela, o Coffee Pods and the Odds, o Rod Wilson, que é um dos CEOs ali, é o coordenador de eventos do WFP, ele foi nesse podcast e ele acabou compartilhando a informação de que o WFP, a primeira tour do ano 2026, ela será só. Vou pôr aqui para vocês na tela. Deixa eu só reduzir minha tela aqui. Ó, ele soltou rumores ali naquele podcast que o WFP em 2026, a primeira tour vai ser na Espanha, nos dias 27 a 29 de março. Vamos voltar lá para minha tela do PC que eu quero mostrar para vocês um detalhe importante. As quartas de finais serão dos dias 26 a 30 de março, então no mesmo final de semana. Então aquela suposição de que o WFP iria forçar para que os atletas escolhessem ou o WFP ou o CrossFit Games, na verdade foi pressionado pela CrossFit. Quando ela colocou essa data, automaticamente os atletas já vão ter que fazer uma escolha para a próxima temporada. O CrossFit Games colocou aqui também como sequência as semifinais, que serão de abril a junho. Daí que ele coloca toda a questão das faixas etárias, das adaptadas, como é que vai ser, quando que serão, quantos passam, e eu vou explicar um pouco mais abaixo. Essa questão da semifinal, eles ainda não explicaram se teremos campeonatos classificatórios ou as semifinais, como foi em 2023, Copa Sur, a gente tinha 5, se eu não me engano, que classificavam os atletas para o CrossFit Games. Quando eles colocaram semifinais, eu imaginei que será algo no sentido igual a 2023, porque o ano passado eles deixaram bem claro que eles não usavam os nomes semifinais para os campeonatos classificatórios. Então aqui a CrossFit deu uma dica, mas ela não colocou como será esse formato. Então aqui, abaixando um pouquinho mais, eles colocaram como é que funciona o passo a passo para o atleta se classificar para o CrossFit Games. Então ele faz a primeira etapa no Open, 26 a 16 de março, depois as quartas de finais, 26 a 30 de março. Então vai ser bem ali próximas as datas, né? Vai acabar o Open e já vai começar as quartas de finais. Isso foi bem interessante. E 25% avançam do Open para essas quartas de finais. Das etapas das semifinais, aqui tem um ponto importante. Os 2.000 melhores homens e mulheres avançam para as quartas de finais. Antigamente, os homens e as mulheres que avançavam para as semifinais, das quartas para as semifinais, eles eram divididos por região. Nesse ano eu não consegui entender, eles não falaram se será dividido por região, mas se avançar os 2.000 melhores homens e mulheres para a semifinal online, talvez cada semifinal tenha que criar o seu jeito de chamar os atletas da quarta de final, tá? Então talvez a gente tenha um leaderboard das quartas para a semifinal regional, né, por região, que daí classificaria para o Copa Sur, que seria também uma semifinal, e os 2.000 melhores do mundo avançariam para uma semifinal online, tá? Então vocês vão ver que mais para frente eu vou falar que nós vamos ter sim uma semifinal presencial, uma janela de semifinal presencial e uma janela de semifinal online. A gente sempre tem a última chance de você ir para o CrossFit, o Last Chance Qualifier, sempre é uma fase online, tá? Que possibilita que os atletas consigam, depois de passar por todas as métricas de classificação, ainda ter uma última chance. Esse ano quem se classificou dos homens foi o Jonakowski, e para ele foi muito importante, porque ele teve 3 batidas na trave nos campeonatos classificatórios e só conseguiu a sua vaga via campeonato classificatório.
via Last Chance Qualify. Agora vamos falar que o quarto estágio é o CrossFit Games. Então, esse ano, a informação que eles já divulgaram é que serão novamente 30 homens e 30 mulheres disputando o título de atleta mais bem condicionado de 2026. Aqui já tem várias dicas. Quando temos um número reduzido de atletas de 30 para cada categoria, nós não temos cortes. Tá? Então isso é bem interessante, acho que vai se manter desse mesmo formato. 30 é um número bom, porque você tem uma competição acirrada, mas você não perde a essência dos jogos, que é várias provas no mesmo dia, provas de formato diferente, então eu gosto muito. As equipes, como é que será a classificação? Eles vão passar por uma etapa do Open, como é feito todo ano, atletas competem no Open individualmente, somando resultados para compor uma equipe. Teremos as semifinais em times, tá? E eu, pelo que eu vi, eu entendi aqui do que eu li até agora, teremos a classificação via online para os times e também teremos presencial. Mas eu não entendi, eu não sei se vem no anúncio junto com a comunicação das semifinais presenciais, quando eu divulgar o Copa Sur, toda essa questão, que eu vou dizer para vocês, eu acho um absurdo times classificar via online. Tá? A gente tem vários campeonatos classificatórios, várias semifinais que podem possibilitar uma vaga, você pode filtrar até em outros tipos de campeonato, mas competição online de times, se a CrossFit não tem um bom trabalho para validar nem as competições individuais, o que dirá das competições online? Então vamos lá. Aí os 20 melhores times competirão no Games 2026, tá? Aí aqui eles falaram um pouco das faixas etárias, também teremos o Open na mesma fase, eles falaram das categorias, 25% dos atletas das categorias avançam para as quartas de finais, achei um número bem alto, tá? Eu não lembro como é que era as quartas de finais anteriores, se não era um número fixo de atletas que avançavam, mas aqui os 25% melhores, então é muita gente. E aqui tem um detalhe importante, da quartas de final para a semifinal, na categoria 35, 39 e 400, atletas avançam, e das demais categorias, tanto as dos teenagers quanto a do 40 para frente, né, avançarão 300 atletas para a semifinal online, e a classificação para o CrossFit Games é via Qualifier Online, né, a semifinal online, como foi todos os eventos até agora. Eu até vi em algum lugar que talvez eles participassem de alguma coisa. Ó, deixa eu ler aqui. Mais informações, incluído a lista de semifinais. Novidade desse ano é que atletas da faixa etária também terão. Ah, aqui ó, que eu li e achei interessante. Eles também terão a oportunidade de competir em semifinais. Para ingressar no CrossFit Games. Então talvez os Masters entrem na semifinal. Talvez a gente tenha Master no Copa Sur. Tá? Não foi uma informação bem finalizada da CrossFit, mas eu acho que seria interessante, cara. Ter os Masters da Copa Sur daria uma relevância bem legal para essa categoria e eles merecem, cara. E talvez transformasse o campeonato num show ainda maior, né? Pelo menos público ia levar pra arena, né? Familiares e torcedores e pessoal de boxe ia acompanhar, eu acho que seria uma estratégia interessante. Em relação à quantidade de atletas que se classificam para o CrossFit Games, quase todas as categorias são 20 aqui nos teenagers, aí 35, 39, 40 e 44 são 30 de cada um, uma categoria mais acirrada, que é bom para atletas brasileiros que sempre conseguem se classificar na 35 e 39, mais vagas, mais atletas brasileiros representando. Depois 45, 49, 20, 50, 54, 20, 55, 59, 15, 60, 64, 15, 65, 69, 15, 70 mais 10. Bem legal. Eles também divulgaram o Open para CrossFit adaptado. Achei bem interessante essa ideia deles ali. E vai ter toda aquela questão de classificação para o evento da WellOdd. Eles ainda não divulgaram se o evento como é que vai ser o CrossFit Games, tanto dos teams, do Master e do adaptado. Então eu não temos data ainda sobre esses eventos. E eu achei que eles iam incluir os adaptados no CrossFit Games da Elite esse ano. Pode ser que venha essa surpresa, mas acho que se fosse incluir já tinha saído essa notícia também. Bom, o que eu queria trazer para vocês referente a algumas mudanças. O que eu entendi desse anúncio? Eu entendi que a CrossFit está tentando dar um passo atrás para absorver mais a arrecadação dos. Deixa eu voltar para minha câmera aqui para ficar mais elegante falar com vocês. Então vamos lá. O que eu filtrei desse anúncio feito pela CrossFit? Eu acho que eles estão dando um passo atrás,
no que eles acertaram nas temporadas anteriores, que foi ter quartas de final, foi um acerto, para se classificar para uma semifinal presencial. Não dá para ir direto do Open para uma semifinal. É um passo muito grande num campeonato que não tem validação de juízes nenhuma, como é o Open. O Open, vocês lembram o caso do Cole Lehman desse ano, eu não preciso falar mais nada, só falando esse nome vocês já vão me entender. Então a CrossFit volta atrás. Número de 25% nas quartas finais, meramente arrecadatório. Tá? É para angariar 25% pagando $50. A gente sabe que desse número de 25%, vários não vão se inscrever. Tá? Vai ter uma queda de adesão. E eu acho que a semifinal online vai dar uma flopada. Por quê? Porque todos os atletas vão classificar para a semifinal presencial. Tá? Então, e a gente vai ter 2 vagas para a semifinal online final. Então, antes da classificação para o CrossFit Games. E ela vai ser depois de todos os campeonatos presenciais. Então, eu acredito que vai dar uma boa flopada, como flopou o Last Chance Qualifier desse ano. Mas a CrossFit está sinalizando que ela está ouvindo a comunidade e está dando outros passos em direção a caminhos que a comunidade já estava reclamando há muito tempo. Essa classificação desse ano direto do Open para a semifinal foi um absurdo. Campeonatos classificatórios desse ano foi um absurdo. A gente teve muito evento, vários atletas competindo em vários deles, chegando cansado, perigo de lesão. Então a CrossFit deu um passo atrás. Ainda estamos aguardando como será a divulgação dos campeonatos de semifinal, se teremos o Copa Sur aqui no Brasil, como será toda essa divulgação, se classificarão por região, se os atletas vão precisar estar na região para poder participar do campeonato, se eles vão poder participar de mais campeonatos. Mas, tirando como base 2023, eu acredito que a CrossFit vai manter campeonatos classificatórios regionais, então os atletas da América do Sul vão competir aqui, e que, na minha opinião, será também um acerto. Com relação aos atletas que vão escolher WFP ao CrossFit Games, vão existir vários, e eu digo a vocês que eu acredito que Guilherme Malheiro será um deles. Para ele, a temporada do WFP foi muito proveitosa financeiramente, ele conseguiu estruturar o seu ano de competição. E eu acho que vários atletas que conseguirem o contrato Pro, dependendo do valor do contrato Pro da WFP, que a gente não tem divulgação e a gente só vai ter essa lista depois de dezembro, eles vão optar pelo WFP. Tá? Eu acho que atletas medianos que ficam ali sempre em 10º para baixo do CrossFit Games, eles vão preferir a arrecadação do WFP. Outro ponto importantíssimo em toda essa história é a gente avaliar o que vai acontecer com o Odapalooza. Neste final de semana acontece o Odapalooza Socal. O Dave Castro vai estar no evento para conversar com os atletas, para tirar um proveito de todo esse anúncio da temporada, para entender o que os atletas acharam dessa mudança. E na live de segunda-feira de Dave Castro ele vai trazer vários pontos importantíssimos. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que hoje eu fiz esse programa especial com a camiseta da GoWare, que me mandou 2 camisetas iradíssimas, eu vou postar para vocês os recebidos deles. O material é incrível, muito bom mesmo, eu gosto desse estilo oversize que eles têm de camisetas. Pedi uma GG, que é o tamanho que eu uso, ficou um pouquinho grande para mim, na próxima eu vou pedir G, mas eu sugiro que vocês entrem no site da GoWare, porque eles têm umas estampas incríveis, que eu achei muito engraçadas, várias com frases motivacionais e frases de zoeira, e eu acho que essa é a essência do nosso esporte, é por isso que eu coloco esse palhaço aqui do lado, que é a essência do CrossFit. É a diversão, mas a entrega total, a ponto até de passar mal o palhacinho ali, o punk que eles chamam. Pessoal, vai meu super agradecimento. Eu peço desculpa, estava um pouco cansado, um pouco displicente nesse programa. Hoje é quinta-feira, saí 4h30 da manhã para trabalhar numa outra cidade e retornei agora 10 horas da noite. Mas eu precisava gravar esse programa para vocês porque sábado eu viajo às 4 e pouco da manhã, já vou para o aeroporto, para estar no Hyrox umas 8 horas da manhã. Vou passar o dia inteiro em São Paulo. Poso em São Paulo e retorno no domingo de manhã. Semana que vem gravarei um conteúdo falando do Hyrox e falando do Lollapalooza Socal, tá? E na quarta-feira eu viajo cedo para o TCB, onde eu vou competir em times, mas eu vou tentar levar um pouco da minha estrutura para conseguir trazer para vocês o dia a dia do evento. Talvez a cada 2 dias ali eu faça uma gravação na sexta-noite e no domingo pós-evento para a gente conversar, para eu expor para vocês como foi a minha experiência competindo no TCB em times e para dizer como foi o evento total, que acontece pela primeira vez no Guarujá com várias provas externas e promete ser um espetáculo.
Se você chegou até o final desse programa, vai meu super agradecimento. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar os vídeos do canal do Odd News para me ajudar no engajamento e ativar o sininho para não perder nada, nenhum assunto do meu, do seu, do nosso Odd News.